Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a 29.300 dólares. Bitcoin que continua forte acima dos 29k, mesmo com um payroll vindo bem acima do esperado. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar essa situação e te mostrar o que eu acredito que vai acontecer no final de semana. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, eu gostaria de lembrar vocês que na segunda-feira é o lançamento do Membros aqui do canal. Vai ser sensacional, o Membros vai ser dentro do nosso escritório para a gente poder aproveitar ainda mais tudo aqui que o escritório pode oferecer, tá bom? Então vai ser aqui onde você vai ter acesso à minha carteira recomendada, tanto em relação a Bitcoin, ETH, altcoins, quanto também no mercado tradicional. Você vai ter em gestão e exposição o que eu faço no meu dia a dia, onde eu estou vendendo, onde eu estou comprando Bitcoin, onde eu estou comprando as minhas altcoins. Você vai ter vídeos especiais com as teses de investimento, aulas e cursos voltados aí tanto para cripto quanto para o mercado tradicional. Você vai ter notícias importantes na economia que saem, a gente sempre atualiza, como por exemplo o payroll, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Você vai ter um canal onde você vai poder tirar suas dúvidas comigo a qualquer hora, não só comigo, mas com uma equipe de traders profissionais também, traders investidores profissionais. E você ainda vai ter lives, não só toda segunda e quinta-feira, mas também muitas lives especiais, tá? Então vai ser sensacional, cara. Você já entra no escritório, vai ficar mais fácil para vocês participarem do Membros a partir do escritório. Mas se não entrou, você vai conseguir entrar sem estar no escritório necessariamente, tá bom? Dá para entrar por fora. Mas beleza, investidores, vamos lá, caras. Hoje vamos começar falando aqui um pouco sobre o payroll, né? Afinal, a gente teve o payroll saindo e ele veio bem mais forte do que o esperado, tá? Se esperava 160 mil vagas, criaram-se 230 mil. Ou seja, realmente, bem mais forte do que o esperado. E o próprio desemprego, que estava esperando que subisse um pouco para 3,6, caiu para 3,4. Então, isso mostra claramente uma resiliência na economia nos Estados Unidos, o que é muito bom, né? Ao mesmo tempo, isso gera uma incerteza no mercado, porque dita que o Fed talvez tenha que subir mais os juros, ou pelo menos manter ele nessa taxa restritiva por mais tempo, tá? Porém, mesmo com esses dados, tá bem claro que o mercado aqui está acreditando que a gente não vai ter mais alta de juros, tá? Eu também acredito que a maior probabilidade, pelo menos neste momento, mas a gente precisa ficar de olho nesse número aqui. Se o mercado começar a acreditar que a gente vai ter mais um aumento na taxa de juros, isso pode fazer o Bitcoin ativos de risco sofrerem, tá? Mas parece que está bem precificado aqui que a gente não vai ter mais esse aumento, né? E o que me deixa um pouco preocupado é que o mercado está acreditando que a gente vai começar a ter diminuição dos juros já aqui, olha só, na reunião de setembro. Talvez o mercado esteja um pouco otimista com isso, mas isso aqui é sempre uma distribuição de probabilidade que vai se incorporando ao preço naturalmente, sabe? Então, tinha muita gente acreditando, por exemplo, que a gente não ia ter aumento de juros na última. Pô, teve, incorpora ao preço. E toda essa curva de juros aqui já está incorporada no preço, sabe? Então não tem por que a gente ficar desesperado aqui. O mercado está muito otimista ou está muito pessimista. Cara, o mercado tá colocando no preço essa distribuição de probabilidade aqui de toda a curva de juros, tá bom? Então não se preocupem muito com isso. O S&P 500 talvez seja o mercado mais eficiente do mundo, sabe? A gente tentar prever o futuro mais do que o mercado está precificando é um pouco de presunção, eu acho, tá bom? Então a gente precisa lidar com as informações, pelo menos do S&P 500, como se elas fossem minimamente eficientes, beleza? Até porque o nosso foco aqui não é para fazer trade em macroeconomia, né? Isso aí a gente deixa para os nossos investimentos. Nosso foco aqui é fazer trade com uma estratégia, que é ali análise técnica e análise de sentimento. Mas beleza, né? Como eu disse, macroeconomia, cara, coisa para investimento, né? Coisa para a gente pensar nos nossos investimentos de longo prazo. E para mim, claramente, tudo que está acontecendo, apesar de ser um risco muito grande, tem uma oportunidade por trás, senhores. O risco atual é muito menor do que aquele nos 15k, lembra? Porém, mesmo assim,
a oportunidade está pesando mais para o Bitcoin e a gente está subindo aí praticamente 100% no ano, né? Então não deixa só o risco macroeconômico fazer você fechar os olhos para a oportunidade que é o Bitcoin, né? Então toma cuidado com isso, né? Porque quando as pessoas escolhem um lado, elas tendem a ver só o risco ou só a oportunidade. E sempre é um trade-off, sempre é uma distribuição entre relação risco-retorno. Lembre-se disso, tá bom? Beleza. Tendo em vista tudo isso, vamos falar um pouco aqui sobre o que aconteceu com os mercados desde o payroll, tá? Caras, desde o payroll, o S&P 500 simplesmente voou, tá? A gente até teve uma quedinha aqui na divulgação, mas desde lá, olha só, estamos subindo aí praticamente 1%, né? Praticamente 1% desde a divulgação. O Bitcoin, que também sofreu até mais na divulgação, tá subindo, tá? Desde lá, não chega a ser 1%, mas está subindo consistentemente, né? Então, obviamente, a primeira coisa que a gente tem que ter em vista aqui. Hoje a gente está correlacionado, correto? Então hoje a gente tem essa correlação aqui e a gente precisa ficar de olho no como vai ser o fechamento do S&P 500, né? Afinal, quando a gente pega aqui, o S&P 500 assumiu uma tendência de baixa no curto prazo, mas continua numa tendência de alta em prazos maiores, né? Como por exemplo, o diário. Então, a grande dúvida é, a gente vai ter força para romper os 4.200 ou a gente vai formar o pivô abaixo dos 4.040 pontos? Essa é a grande dúvida. Parece que o mercado está em compasso de espera em relação a essa zona, tá bom? Então, a gente precisa ficar de olho justamente nela, tranquilo? Falando um pouco mais sobre o Bitcoin e já indo para o gráfico dele aqui, a gente pode ver que a gente continua num padrão de continuação da alta, na minha visão, tá? Com maior probabilidade de rompimento para cima, tá? E eu vou te explicar também com os indicadores de sentimento. Então isso aqui, para mim, pode ser uma bullish falling wedge, pode ser um triângulo, cara, pode colocar o desenho que você quiser. Mas eu sei que isso aqui vem de uma tendência de alta, que tem mais volume abaixo do que nos topos. Então, eu sei que a maior probabilidade é um rompimento para cima. Ah, mas o macro e tal. Cara, nós estamos falando aqui do curto prazo, né? Eu não vou tomar decisão de curto prazo baseado na macroeconomia de longo prazo. Cuidado com os tempos gráficos que você está operando, né? Isso é óbvio. Mas tranquilo, né? Então, tendo em vista que a zona que a gente precisa romper, além dessa linha de tendência, é os 30K. Tá? Passou dos 30K, vejo um FOMO entrando no mercado e provavelmente a gente indo para a região além dos 31. Tá? Região onde eu começo a ficar de olho para fazer algumas vendinhas, tá bom? Entre os 31 e 32 e 500. Isso é uma zona onde eu vou colocar um pouco mais de dinheiro no bolso, beleza? Passou dos 32.500, cara, fechar o computador, porque a gente pode simplesmente ter um pump daqueles. Então eu não vou querer vender nos 33, 34, 35, a não ser que tenha um gatilho muito forte, tá bom? Mas eu acredito que próximo do topo ali, até os 32.500, vai ser uma zona que a gente vai colocar um pouco mais de dinheiro no bolso. Quando a gente faz isso, onde que a gente manda? No gestão exposição, beleza? Tranquilo. Tendo isso em vista, vamos lá. A gente continua, assim, torcendo, né, para essa correção aqui, mas como a gente não pode ser torcedor do mercado, a gente tem que reagir àquilo que acontece, né? Não é porque eu gostaria de comprar o Bitcoin nos 25 mil dólares que eu vou encontrar indicadores para mostrar que ele vai cair lá. Porque se você procurar, você acha, cara. Você acha indicador falando que o Bitcoin vai dos 12 aos 100, beleza? É só você escolher aí. Mas como a gente não escolhe indicador assim, a gente tem a nossa estratégia, né? E a nossa estratégia, ela é a mesma. A gente querendo que o Bitcoin suba ou a gente querendo que o Bitcoin caia, tá? Isso, se mudar, eu sempre falo com vocês aqui, né? A gente, ao longo dos anos, a gente foi adicionando e colocando indicadores. Mas você pode ver qualquer análise nos últimos meses aí, que você vai ver eu analisando a mesma coisa. E por quê? Porque se eu ficar mudando de indicador igual eu mudo de roupa, eu não tenho como metrificar os sucessos e fracassos da minha estratégia. E se eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como replicar no futuro. Então, se eu não tenho como replicar no futuro, eu sempre vou estar na sorte. Uma hora eu vou falar que vai subir, outra hora eu vou falar que vai cair, vai subir. Vou ficar quase que no 50-50, né? Mas como a gente tem uma estratégia, ela dá uma vantagem competitiva pra gente desses 50-50, que é o que a maioria do mercado faz. E a gente, modéstia à parte, acerta mais do que erra, né? Inclusive nos últimos trades aí e tal, tá muito legal, mais de 70% de assertividade com relação ao risco-retorno maior do que 1, obviamente. Beleza?
Tranquilo, né? Tendo isso em vista, vamos falar um pouquinho aqui sobre análise de sentimento. Análise de sentimento, ao meu ver, continua bullish, pensando no longo prazo, né? Com divergências no CVD, com long short ratio extremamente baixo, próximo de 1, com muitas pessoas vendendo quando a gente cai. Só que a gente não está conseguindo ter a confirmação dos rompimentos que a gente precisa acima. Por quê? Porque quando a gente está subindo, a gente também vê um FOMOzinho e muita gente comprando, né? Se muita gente compra e a gente não tem aumento no Open Interest, caras, é um sinal de perigo, sabe? É um sinal de que o rompimento vai ser difícil. Então, o que a gente tá precisando ver aqui para realmente falar, caras, vamos para as máximas? Um rompimento com queda no long short ratio e aumento do Open Interest. A gente está tendo um aumento no Open Interest aqui, mas irrelevante praticamente. Então, ainda falta esse rompimento. Tá? Então, por exemplo, não estou abrindo um long no Bitcoin agora, apesar de estar em long em 3 altcoins. Né? No Bitcoin em si não, porque ele ainda não fez esse rompimento. Se ele fizer, a gente vai sim cogitar um long no Bitcoin. Por que eu falo um long? Porque, cara, eu não estou comprando para o longo prazo aqui nos $29 mil. Né? Compra no longo prazo vai ser se a gente tiver a nossa correção. Quando eu falo assim, fazer um long e tal, é no curto prazo. Porque é outro erro, né, que as pessoas têm. Elas acreditam que elas só podem fazer operações quando é no longo prazo. Ou seja, eu só posso comprar Bitcoin no longo prazo. Não, eu não posso fazer um trade igual a gente fez. A gente fez 5 trades no Bitcoin desde os $20 mil. E 4 deram certo, um deu errado. Isso não quer dizer que a gente estava comprando Bitcoin para o longuíssimo prazo. Só nos 19 ali, né, que a gente comprou. Mas isso quer dizer que a gente pode usar diferentes tempos gráficos para conseguir o resultado dos nossos investimentos aqui, que é lucro, né? Então, a gente tem uma estratégia para ter lucro no longo prazo, a gente tem uma estratégia para ter lucro no curto prazo. No longo prazo, vejam o vídeo de ontem se vocês não viram, tá tudo bonito e alinhado para a gente continuar alta. No curto prazo, ainda falta uma confirmação aqui que ainda não veio. A gente fica na expectativa aí, se a gente rompe esses 29.600, 500 que a gente testou ontem, com o melhor aqui, eu acho que o rompimento dos 30K é questão de tempo, né? Claro que o rompimento dos 30K seria mais conservador, mas, cara, trade sempre aparece, tá? Sempre aparece um trade. Por enquanto, a gente ainda não tem esse long no Bitcoin, mas a gente vai ficar de olho para se tiver enviar dentro do escritório, obviamente. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Para finalizar, vamos falar um pouquinho aqui do book. Nesse momento, como vocês podem ver, a gente tem um book um pouco chato aqui em cima, até justamente os $30 mil, tá bom? Então, assim, eu sinceramente não estarei vendendo Bitcoin nessa região, porque eu já tô com uma exposição confortável. Mas, para quem por não vendeu nada ainda, talvez faça sentido fazer algumas vendinhas aqui, colocar um pouco de dinheiro no bolso. Eu, particularmente, o que eu tô fazendo? Tô com 3 shorts também nas altcoins e vou ficar de olho para shortar mais altcoins caso o Bitcoin chegue próximo dos 30. Até os 30 para mim, toda essa região aqui, ó, esse topo que a gente deixou agora dos 29.400 até os 30 é uma zona onde eu vou procurar shorts nas altcoins, beleza? Tá bom, além disso, a gente pode ver aqui que a gente continua com aquelas ordens gigantescas abaixo do preço, né? Em especial um pouco acima dos 28 até os 27.500. Então, essa zona aqui para mim, ó, é uma zona de potencial long, ou no Bitcoin ou em altcoins, beleza? Bitcoin assim talvez não, né, porque ele ainda não confirmou rompimento para cima, mas em altos aqui, acho que tem muitas boas aí. Beleza? Caras, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, manda todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários, não se esqueça, segunda tem lançamento do Membros, domingo tem live, Boteco Bitcoin, além pra gente trocar ideia, pra gente também falar um pouquinho sobre o Membros e explicar para vocês tirar suas dúvidas. Inclusive, você pode me mandar lá no meu Instagram, eu vou subir a caixinha lá, dúvidas sobre o mercado, sobre o Membro, sobre o que você quiser, beleza? Então é isso, um forte abraço e a gente se vê.